Perfeito. Vamos para outra entrevista, Carlos Carvalho? Vamos lá. E aí depois a gente faz o sorteio e o resumo aí, não é nem um resumo, né? O resumo esportivo, que não deixa de ser um resumo, né? Falta d'água aqui em Vamos, São isso. de Vamos novo, falar da né? falta. Aliás, quem tiver aí algum problema de falta de água, manda pra gente o bairro aí, pra gente conseguir cobrar melhor e ter mais eficiência aí nesse diálogo com a Sabesp. Pedro Umbelino, que é do dia a dia do MBL, coordenador do MBL em São Caetano, aqui conosco mais uma vez, para atualizar as informações. Pautas aí ao longo desta semana. Quinta-feira tem lançamento do filme do MBL aqui na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Inclusive vai reunir nomes aí do MBL no estado de São Paulo para estarem aqui no ABC. Pedro Umbelino vai essa semana a Brasília, foi convidado pelo deputado federal Kim Kataguiri para falar do dia a dia de São Caetano no plenário da Câmara dos Deputados. E claro, estamos aí na contagem regressiva. O Carlos Carvalho, vamos colocar aqui, tem um cronômetro aqui, um calendário para a gente fazer o retroativo. Eleição ano que vem, é dia 4, né, que você falou? 4 de outubro. 4 de outubro, já estamos na contagem regressiva para saber como é que o MBL vai participar das eleições. Pedro, boa noite, obrigado pela gentileza. Leandro, tudo bem? Boa noite a você, ao Carlos, a toda a equipe aqui do programa. Boa noite a todo mundo aí, seus internautas, né, que assistem, que acompanham o programa. É um prazer poder estar aqui de novo, poder falar de política, de São Caetano, do MBL, e essa viagem que faremos a Brasília. Legal. Bom, rapidamente, vamos começar então por essa viagem. Você vai que dia exatamente? Como é que vai ser esse cronograma? E qual a importância dessa fala no plenário da Câmara dos Deputados? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao deputado Kim Kataguiri, né? Para mim foi uma grande honra e uma surpresa eu receber o convite dele, através da assessoria dele, do gabinete dele. Meu nome foi passado para a coordenação nacional do MBL e eles ali reforçaram o convite do deputado, visto que o nosso trabalho aqui em São Caetano tem dado frutos, né? Eles têm acompanhado o nosso trabalho. O Kim Kataguiri, que inclusive foi um dos autores do pedido de impeachment do prefeito Auríquio, né, à época. Entrevistamos, então, inclusive, o Kim à época. Isso. Então, todo esse trabalho, né, gerou aí, endossou esse convite por parte do deputado. Vou estar indo na sexta-feira, dia 20, né? Ali eu já chego para ir direto lá para o plenário, Roberto Campos, onde vai acontecer essa sessão. Vai começar às 9 horas da manhã. Nós vamos até 1 hora, mais ou menos, ali. Lembrando que também eu tenho uma outra agenda depois, em que nós vamos reunir ali os deputados, alguns deputados ali em Brasília, para passar o filme, inclusive, que nós vamos passar agora na quinta-feira, dia 19, do Não Vai Ter Golpe do MBL. Então vai ser um dia bem intenso lá em Brasília. E eu fico agradecido por poder fazer parte aí, na sexta-feira, poder representar São Caetano do Sul e, claro, também o nosso núcleo do MBL aqui na cidade. Carlos Carvalho, vamos lá. Boa noite, Pedro. Bem-vindo novamente, né, ao RTV. Só para dar um pequeno spoiler para o pessoal que está nos assistindo, quais são as falas que você pretende levar lá para Brasília em relação a São Caetano? O que você está vendo que é mais importante para levar os deputados em Brasília nessa semana? Bom, perfeito. A única coisa ruim é a questão de tempo, né? Eu lá vou ter um tempo muito curto no plenário, né? Assim, o tempo de fala ali é de uns 5 minutos, são 4 minutos e 5 ali pedindo para a presidência, né? Inclusive o próprio Kim que vai presidir a sessão. Então eu vou querer fazer uma síntese muito rápida da cidade de São Caetano. Então eu vou dizer que São Caetano já foi referência, vou fazer menção de São Caetano quando era líder do ranking de IDH do país. Vou dizer aí dessa questão que nós estamos enfrentando, a situação do prefeito da Justiça, né? E finalizando, endossar alguns trabalhos que nós já fizemos aqui na cidade, né? Projetos de lei que nós já protocolamos aqui na Câmara, inclusive. Então, mais ou menos, um apanhado geral vai ser dessa maneira. Mas o trabalho fora ali da minha fala também vai ser muito importante, porque eu vou tentar buscar recursos aqui para São Caetano, né? Essa é uma das questões também que eu julgo necessárias. Qual a prioridade de recursos, por exemplo? Então, por enquanto, até por questão de preservação, a gente está estudando, né? Nós estamos sentando essa semana aí com coordenadores do MBL, entre outras pessoas, técnicos aqui, para a gente poder estar estudando as áreas de segurança, saúde, educação na cidade, infraestrutura, e estamos buscando alguma área mais deficitária para a gente poder apresentar ali e conseguir algum recurso para a cidade. Eu estou indo com essa motivação, muito mais até do que eu apresentar São Caetano, representar São Caetano nos poucos minutos que eu tenho ali no plenário, é conseguir trazer algum recurso para a cidade. Com certeza eu vou ficar muito feliz
como coordenador do MBL aqui de São Caetano do Sul, trazer algum recurso, né? Porque, para falar, a gente já fala aqui de São Caetano, lá vai ser uma honra também poder falar da minha cidade, falar da nossa atuação, mas principalmente eu vou considerar um dever cumprido conseguir levar ali, trazer algum recurso para São Caetano, que em breve, Leandro, se Deus quiser, voltando de Brasília, a gente vem de novo para poder falar exatamente como que vai ser esse recurso exatamente, a área que nós vamos trazer, como que foi feito o estudo dessa nossa decisão. Mas quem está assistindo pode esperar que vem notícia boa, uma novidade muito boa para a cidade, dessa viagem. Carlos? Vamos lá, seguindo para a questão do filme, né? Acho que esse ano, não sei se é só impressão minha, Leandro, você pode me ajudar, porque ano passado a gente não viu muito isso, até porque tinha eleição, Verdade. E aí a eleição dominou ali todo o cenário. Mas esse ano está tendo muita reflexão sobre o que vem acontecendo de 2013 para cá. Verdade. De documentários, de ações, de debates, de meia-culpa de todos os lados. A gente tá percebendo muito isso. De gente que às vezes você nunca imaginou que iria conversar na vida, mas que tá demonstrando abertura para conversar, para debater alguma coisa, independente se mantém os polos diferentes. E esse filme agora, o Não Vai Ter Golpe, também vai muito nessa linha de reflexão da atuação do MBL nesse meio tempo, de acertos, erros. É uma coisa mais para se pensar como é que foi o MBL? Bom, esse filme ele vem na hora assim certa, né? Porque o MBL tem falado muito do diálogo, né? E o diálogo se faz não somente com aquelas pessoas que estão dentro da sua bolha, né? Mas com todo mundo, né? De centro, de esquerda, né? Visto que agora nós temos deputados eleitos, né? O Kim e o Arthur, e dentro do parlamento eles precisam ter o diálogo, seja com quem for, para poder passar projeto, para poder discutir soluções ali no âmbito federal e estadual. Esse filme, a temática principal seria o diálogo, visto que nós temos ali, inclusive, muita gente aí criticou aquela famosa foto do Kim Kataguiri ao lado do presidente Eduardo Cunha, né, e tal, falando, vocês estavam com Cunha e tal, era corrupto, né, então ali nós temos cenas do filme que mostram, inclusive, a conversa que eles tiveram lá, porque até então todo mundo só tem acesso à foto, né? Mas ninguém tem imagens ali de bastidores, cenas exclusivas do Kim conversando com o Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha também conversando ali com o pessoal do MBL. Então a gente vê que o diálogo foi primordial, né? E a gente fala, seja quem fosse o presidente à época, teria que ser necessário, porque o MBL saiu de São Paulo, foi a pé até Brasília para levar esse documento, né, esse pedido de impeachment para ser protocolado ali no Congresso. Então o diálogo foi essencial, né? E hoje é o que nós também trazemos a reflexão. O diálogo, e não mais aquela guerra de quem lacra mais, né, como a gente vê, ou mita mais em cima do outro, né, mas realmente o diálogo, porque a eleição já passou. Outra coisa é a garra, né, do MBL que nós ressaltamos ali. Visto que você tem ali cenas, o Kim foi atropelado na caminhada, pouco a gente sabe, mas o Kim, quando foi caminhar de São Paulo até Brasília, durante o percurso, eu não lembro exatamente qual cidade ele estava, mas o filme mostra lá o momento em que ele e uma outra integrante do MBL foram atropeladas, né? Ninguém sabe se foi proposital, se foi um acidente, o que rolou naquilo, né? Mostra as nuances ali, as necessidades básicas que eles tinham acampando na rua, né? Assim, realmente mostra a garra, né, de um movimento que conseguiu externar o desejo que todos nós tínhamos em relação à presidente Dilma Rousseff, que cometeu crimes, né, fiscais, externados ali, encarnados naqueles garotos que foram a pé até Brasília, né? E principalmente, Carlos, visto que recentemente a Petra, eu esqueci o sobrenome dela. Da Democracia em Vertigem? Isso, exatamente. Ela foi a diretora do Democracia até isso em que eu ia Vertigem. questionar. O Kim há muito tempo falava de fazer um filme reproduzindo essa história do MBL, claro que foi um movimento projetado para o Brasil a partir do impeachment da presidente Dilma. É óbvio que tinha um roteiro já encaminhado, mas mudou alguma coisa até para ser um contraponto ao Democracia em Vertigem ou não? Então, exatamente. Na verdade, o MBL, antes mesmo do filme, ele já contava a sua versão, né, Leandro? O MBL já desmentia as fake news em relação, como eu disse, que usava a imagem lá do Kim com Eduardo Cunha, como se fosse algum conluio, mas ele era simplesmente o presidente, né? Agora, realmente, tem um papel importantíssimo esse contraponto, porque nós não temos ainda um documentário, uma produção feita mostrando realmente o nosso lado, né? Esse lado de por que nós pedimos o impeachment da Dilma, né? Então, com certeza, eu não digo premeditado porque a Democracia em Vertigem foi lançada agora
Foi no Foi meio, isso. foi agora, Primeiro semestre um desse pouquinho ano. antes do meio do ano, né? E com certeza o MBL, a gente já comentava, né, internamente, inclusive ajudando com imagens, né? Porque assim, os diretores, foi 100% usado o recurso do MBL. Então, por ser um documentário, os diretores usaram qualquer imagens que os coordenadores tinham ali do momento, na rua, alguma coisa que eles não tinham. Então, assim, já vinha sendo feito, já vinha sendo produzido. Essa questão aí de ser antes ou depois o Democracia em Vertigem, eu creio que não teve uma influência foi direta. uma influência, né? Mas com certeza era o período certo, né? Agora, depois que a gente viu o lançamento da Democracia em Vertigem, a gente falou, nossa, vai ser o período certo a gente mostrar também para aquele público, né, que acreditou no impeachment desde o começo, aquele público que queria realmente passar limpo o Brasil naquele momento, ver um filme desse vai se sentir realizado, né? E contrapondo totalmente com o que o Democracia em Vertigem coloca, como se fosse um trabalho feito pelo Aécio Neves. Ela joga ali como se o Aécio Neves orquestrasse alguma coisa, visto que o Aécio Neves, na verdade, no começo ele não defendia o impeachment da Dilma. Ele queria, na verdade, desgastar a imagem dela porque ele queria emplacar uma nova candidatura a presidente. Então, não seria viável a Dilma caindo antes esse trabalho todo, porque ele não ia conseguir mais ser o preferido nas próximas eleições. Então tem todas essas nuances aí no filme. Então, até voltar na pergunta que eu tinha feito, é muito em relação também ao que aconteceu no Democracia em Vertigem. Eu vi o filme. Lógico que eu esperava que eles colocassem todos os pontos em cima do impeachment, que é natural, normal, e é um direito, e foi colocado ali, Sim, cada um que foi... tome a sua opinião em relação a isso. Mas, durante o documentário, a Petra foi muito feliz no sentido de também trazer um meia-culpa. Fazer um contraponto dentro da própria esquerda. Quais foram os erros de articulações políticas, os erros de não ter avançado em situações que eles mesmos defendiam e tudo mais. Eu, lógico, não vi ainda o filme do MBL, ainda vai ser lançado, né? Mas só pelas entrevistas que eu vi nos últimos dias do Kim, do Arthur, em muitos pontos eles já, entre aspas, viram erros e acertos, né? Colocando desse jeito, né? Porque o MBL ultrapassou a questão do impeachment. Chegou nas eleições de 2016, com vários candidatos a vereador. 2018 a mesma coisa, tanto que elegeu deputados estaduais e deputados federais pelo Brasil inteiro. Você vê que o MBL aprendeu com os erros que cometeu, no sentido de determinadas ações, determinadas conversas, determinadas articulações, a utilização de situações, ou ser utilizado por muita gente, porque a gente sabe que teve de político que utilizou o MBL também durante 16 e 18, não está escrito ali, se a gente fosse trazer a lista aqui, ficaremos dias e dias falando de nomes, né? Vocês também fazem essa reflexão? Então, o MBL faz essa reflexão institucionalmente, inclusive o Renan Santos, um dos fundadores do MBL, deu uma entrevista recentemente à Folha de São Paulo que ele faz o meia-culpa da MBL. É lógico que a gente vê, de certa forma, o momento que o MBL se encontrava depois do impeachment, né, das eleições de 2018, e que você tinha a iminência aí, da esquerda voltar, né, ou uma alternativa aparente àquilo, né, algum governo que não fosse mais o PT, porque já estava muito... saturado, né, o país com Lula, 2 mandatos, Dilma, depois aquele processo de impeachment, né, pelo qual a nação passou. Então o MBL ele foi naquela forma agressivo muitas vezes, né, e é nisso que o MBL faz o meia-culpa, da espetacularização do debate, muitas vezes, né, da polarização, mas além disso, porque assim, a polarização ela é melhor do que a hegemonia, né, na minha opinião. Se você tem uma hegemonia, você não tem crítica, você não tem nenhum senso crítico, isso é ruim. A polarização é boa, mas além disso, se o MBL é responsável por alguma coisa, talvez tenha sido por essa espetacularização do debate. Na tua avaliação, então, os discursos do MBL deram origem para esse despertar da direita extrema, da direita radical? Eu creio que não, assim, o despertar não, porque você já tinha grupos, desde o impeachment da Dilma Rousseff, que já eram grupos que hoje estão mais fortes, que já eram mais radicais, que já pregavam, por exemplo, durante o impeachment, engraçado, que enquanto o MBL, pelas vias democráticas, né, levava, pelo diálogo, levava o pedido de impeachment ali até o presidente da Câmara, né, toda essa questão democrática, dentro dos ritos, né, da democracia e do Estado de Direito, você tinha grupos mais extremistas que pregavam, na verdade, o fechamento do Congresso,
a intervenção militar, fechamento do judiciário. Então você já tinha, desde aquele momento, grupos assim radicais. O MBL nunca flertou com mas essas hoje, pessoas. antes do Carlos da sequência, hoje a gente vê um descolamento. Na época da campanha, até porque tinha a questão do Bolsonaro e do PT, os vários integrantes do MBL falaram, o Bolsonaro não é a minha opção preferida, mas entre o Bolsonaro e o Sim. PT, até pela pauta econômica, o liberalismo na economia, A etc. equipe dele, né? Eu vou, principalmente o Paulo Guedes, Sim. etc. O Kim falou várias vezes do Paulo Guedes, o Arthur, etc. Nós vamos com o Bolsonaro. Hoje, várias críticas do próprio Kim para o Jair Bolsonaro, para as várias ações do governo. Hoje, o MBL avalia como esse cenário? O MBL se posiciona como o quê? É independente? É situação até a página 2? Como é que o MBL se posiciona 8 meses depois do governo Bolsonaro? Então, interessante refletir sobre essa questão do apoio ao Bolsonaro. O MBL, no primeiro turno, ele ainda não havia dado nenhum apoio ao presidente Bolsonaro. Tanto é que você teve membros que foram com Amoedo, membros que já foram desde no primeiro turno com o Jair Bolsonaro, outros que foram com Alckmin, e assim foi geral. Né? Agora, quando foi no segundo turno, o MBL sim, ele teve, inclusive o Kim, o Arthur, o Roda, eles foram no Nordeste fazendo caravanas a favor ali do Brasil contra o PT, porque aí viu realmente o risco que estava, né? Peraí, o primeiro turno passou, você agora tem duas peças fundamentais aí disputando. Alguém que é da turma que já passou aí quase 20 anos no poder, de esquerda, turma do PT, né? O Haddad ali, que claramente tinha como mentor o Lula na cadeia, visto que durante as eleições ele ia visitar o Lula lá em Curitiba, e você tinha o Jair Bolsonaro, que demonstrava esse sentimento antipetista, e principalmente pela equipe que o Bolsonaro já tinha sinalizado, principalmente econômica, né? Salim Matar, Paulo Guedes, entre outros nomes ali, muito capacitados, né? Então, na verdade, o que o MBL fez foi o puro exercício da democracia, e da política, como aquele ditado que diz que é a arte do possível, né? O Bolsonaro nunca foi o ideal para o MBL. Desde quando o MBL apoiava o Bolsonaro na figura dos meninos no segundo turno, ele deixava bem clara a posição independente, de que não era o ideal. Mas para aquele momento nós tínhamos a necessidade de tirar, de limpar o PT, de limpar aquela velha forma de fazer política que nós estávamos cansados. Então, em vista disso, o MBL, numa ação necessária de tirar aquilo que a gente já tinha visto há anos, apoiou também o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas não por concordar com todas as ideias, foi uma questão de necessidade, né? Eu creio que o cenário se repetiria essa ação, porque você tem que escolher o menos pior. Você tem que a política é a arte do possível. O próprio Kim vive falando isso, né? Então você tem que fazer aquilo que está dentro ali das suas condições, né? E na condição que estava, né? Ou era a volta do PT, ou era alguma alternativa àquilo. Carlos Carvalho. Até pra gente seguir aqui, porque a gente até ultrapassou o tempo aqui, mas ainda tem mais algumas pautas com o Pedro. Em relação ao MBL em São Caetano, vocês estão se organizando de algum modo para participar das eleições do próximo ano? Lógico, eu estou dizendo de ter candidatos, de ter grupos ali espalhados em alguns partidos ou em um partido. Vocês têm essa movimentação interna em São Caetano? O MBL, claramente, ele é um movimento político, né? E já demonstrou pela eleição do Kim em Brasília, do Arthur aqui na Lesp, e do Fernando Roda, que foi o primeiro parlamentar, né? O vereador lá em São Paulo, que ele tem o objetivo, sim, de ter pessoas com seus ideais representados aí no poder, né? Seja a nível estadual, municipal, federal, né? Agora, sim, eu diria, como coordenador, que se nós estamos fazendo todo esse trabalho, né, a gente não pode parar aqui, né? Na verdade, a gente tem sim vontade de ter pessoas aqui na cidade que defendam os ideais que o MBL defende, né? De liberdade, de prosperidade, de justiça, né? Entre outras pautas que nós defendemos, né? Quanto à marca, movimento MBL, no sentido jurídico, o MBL não vai poder fazer apoio a candidatos, como não fez na eleição passada, por ser um CNPJ, né? Então, a Justiça Eleitoral, ela proíbe, né? Então, você não vai ter ali o MBL apoiando um candidato. Mas, claro, nas figuras dos coordenadores,
dos militantes, dos ativistas, dos colaboradores, dos parceiros, as pessoas que simpatizam pelo movimento, pelas ideias, a gente vai ter sim um amplo apoio, inclusive contar ali com o trabalho delas para ajudar nesse sentido, né? Mas é fundamental, viu, Carlos, que a gente tenha alguém representando a gente na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, porque a política você só muda de dentro dela, né? A questão do ativismo na rua, ela é muito importante, porque ela pressiona, né, os políticos que ali estão no exercício do mandato, né? Ela canaliza até um sentimento das pessoas, de um grupo de pessoas que não está satisfeita com alguma coisa. Mas o ideal é que a gente tenha realmente pessoas lá dentro que defendam realmente 100% as nossas ideias, né? Tá, mas agora a estratégia vai ser igual a 2018, de pulverizar. Olha, o Pedro vai para um partido, o fulano vai para outro, ou vai canalizar, e até recentemente a gente viu um movimento de muita proximidade entre o MBL e o Novo, até representado pelo Vinícius Poit e o Kim Kataguiri. Há uma determinação de que os nomes do MBL no ABC que forem candidatos tenham que se filiar no Novo? Em relação ao partido, nós estamos com liberdade, né, aqui em São Caetano. Agora a questão é puramente assim, eu digo que partido é o mal necessário, né? Partido é um mal necessário porque eu particularmente defendo candidatura independente, né? Por mim você poderia estar com uma candidatura independente, avulsa, né? Mas essa questão de partido, inclusive, eu ainda não estou filiado no Novo, né? Tem gente que já fala que eu estou no Novo, não. Você não está filiado hoje em nenhum partido? Não estou filiado. Agora a questão é realmente conversar, né? Conversar com o Partido Novo, ver as possibilidades, né? O Partido Novo é um partido muito bom no âmbito federal, um partido que realmente tem defendido as ideias do MBL, até lá o Kim tem muita proximidade com os parlamentares lá no Congresso Nacional. Agora, aqui em São Caetano, nós não temos nada fechado, a gente está realmente analisando tudo, né, Leandro? Questão de coeficiente eleitoral de cada partido, questão de liberdade partidária, em que partidos que nós teríamos mais liberdade de atuação. É uma medida que nós vamos, é uma decisão que nós vamos tomar ali, junto ali com o grupo, né? Visto aí que o partido que nós tenhamos mais chances também de conseguir alguém, né? Mas assim, o Novo aqui em São Caetano a gente não descarta, mas também ainda não tem nada fechado. Por enquanto, sem partido ainda. Carlos, mais alguma? Só a última, derradeira. O que eu já ia falar exatamente dessa liberdade dentro de partidos, né? Hoje o conceito tanto da lei partidária quanto de outras ações ali em volta disso faz com que quem é eleito não tenha exatamente toda a liberdade do mundo. E se for tentar ter, vai ter alguma consequência lá na frente. Pode ser punido por infidelidade, pode ser expulso de partido, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Pelo menos aquilo que você já conversa com o Kim, porque imagino que você tenha uma relação muito próxima com ele, você vê que ele está conseguindo ter essa liberdade ou democratas poda ele de algum modo? Por mais que não pode de forma direta, faça algo velado para impedir uma situação ou outra. Na verdade, eu que entendo muito bem no Partido Democratas, e a gente percebe isso, essa liberdade que ele tem, reforça muito quando ele se filiou ao DEM, né? Muita gente questionou e tal, se ele teria mesmo essa liberdade, e hoje a gente está vendo que ele tem essa liberdade muito grande. A gente vê o primeiro sinal disso na eleição para presidente da Câmara dos vereadores lá do Congresso, dos deputados ali em Brasília, em que ele não apoiou o Rodrigo Maia, hoje atual presidente lá do Congresso, ele não apoiou o Rodrigo Maia, que é do DEM. Na verdade, ele apoiou um candidato, o Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo. Então ali você já vê claramente uma independência que ele tem, inclusive, de criticar o Rodrigo Maia, falar, a gente não vai apoiar o Rodrigo Maia, o meu voto é ao Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Então, assim, você vê essa liberdade dele, ele, se não me engano, é vice-líder do partido também lá na Câmara. Então a gente vê assim que ele não tem tido papas na língua quanto ao partido. Ele, em várias vezes nas entrevistas, já criticou o partido, já criticou ações que o partido já tomou, né? Como, por exemplo, ter, às vezes, alguns nomes envolvidos em alguma operação anticorrupção, mas assim, ele coloca isso. Então, assim, essa liberdade que alguém que está no exercício do mandato espera, de poder falar até mesmo do partido dele, que a gente não vê muitas vezes em outros partidos. A gente vê a Tabata Amaral, por exemplo, que foi rechaçada ali no PDT, né, por ser a favor da reforma da Previdência. Você vê, né, o Ciro Gomes criticando, você vê ali um abafamento, né, um sufocamento do partido, né, contra uma decisão que ela tomou. E já no DEM não vê isso em relação ao Kim, quando ele mesmo critica o próprio partido. Pedro Umbelino, coordenador do MBL em São Caetano, atualizando as informações aqui conosco. Pedro, obrigado mais uma vez pela gentileza. À vontade para suas considerações finais.
Leandro, eu quero agradecer mais uma vez você e o Carlos aqui pelo convite, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou muito feliz realmente de ter essa oportunidade de receber o convite do deputado Kim Kataguiri para ir até Brasília, Congresso Nacional, poder levar os problemas de São Caetano, poder levar a cidade de São Caetano ali, expor nos poucos minutos que eu terei o nome da nossa cidade, a nossa atuação em São Caetano e principalmente conseguir trazer algum recurso para a nossa cidade que em breve vocês ficarão sabendo, em breve nós vamos divulgar. Eu tenho certeza que após essa nossa viagem a Brasília, a trabalho, pela nossa cidade, São Caetano do Sul, nós vamos ter grandes novidades para a cidade.